Você está no canal Shaolin Japão, seja muito bem-vindo. Aqui é Márcio falando com você mais uma vez. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2020. Tá aí tudo com dois hoje, né? E tô aqui para trazer novamente as notícias sobre o coronavírus, as últimas notícias. Ontem eu falei que, né, houve uma redução no número de infectados pelo coronavírus em 24 horas, né, de um dia para o outro, mas parece que as coisas estão mudando novamente. Aqui temos uma notícia alarmante. Dois passageiros do navio Diamond Princess faleceram nesta manhã. A IPC Digital informou que, de acordo com informações do Ministério de Saúde, de Trabalho e Bem-Estar do Japão, dois passageiros do navio cruzeiro Diamond Princess, que estava atracado no porto de Yokohama, faleceram nesta manhã. Os dois passageiros são japoneses na faixa de 80 anos, sendo uma mulher e um homem. Na manhã do dia 20, os dois foram levados para o hospital, mas estavam gravemente doentes. Ambos tinham algum tipo de doença crônica e acabaram não resistindo. Estes são os primeiros casos confirmados de óbito de passageiro do navio de cruzeiro Diamond Princess. Outra notícia que eu já venho batendo nessa tecla faz muito tempo, né? Até achei estranho o porquê que até agora não afirmaram isso. Autoridades de saúde chinesas admitem novas diretrizes para o tratamento do novo coronavírus e consideram a possibilidade de transmissão via aérea. Ou seja, o vírus é transmitido por ar, né? No ar, ele fica no ar. Como eu falei ontem, não adianta você desinfetar, antes de ontem foi, você desinfetar o botão do elevador se você vai entrar dentro do elevador e ficar fechado. Onde eu expressei também a minha preocupação em estar na sala de reunião do pessoal que está organizando a festa das nações aqui, com pessoas que estão viajando para lá e para cá toda hora a trabalho por um período de 2, 3 horas. Então, quer dizer, não estou tão errado assim em ter esse tipo de precaução, né? Centenas de passageiros que apresentam resultado negativo para o novo coronavírus começam a deixar o navio em quarentena no Japão, meio a fortes críticas ao tratamento do surto no país. Um especialista em saúde que visitou o Diamond Princess no porto de Yokohama disse que a situação a bordo era completamente caótica. Autoridades americanas dizem que medidas para conter o vírus podem não ter sido suficientes. Os passageiros descreveram a difícil situação de quarentena no navio. Pelo menos 542 passageiros e tripulantes do Diamond Princess já foram infectados pelo coronavírus, ou o Covid-19. Maior surto da doença fora da China continental. O navio estava transportando 3.700 pessoas, que todo mundo já sabe, e várias nações estão evacuando seus cidadãos do navio à medida que as infecções continuam a aumentar. Quais são os medos dos passageiros? Vários especialistas questionam a eficácia das medidas de quarentena do Diamond Princess. Kentaro Iwata, professor da Divisão de Doenças Infecciosas da Universidade de Kobe, no Japão, descreveu a situação a bordo como completamente inadequada em termos de controle de infecção. Isso eu já venho dizendo já há muito tempo. Leva todo mundo em quarentena para um local bem longe, numa base militar. Podia até ser uma base americana, se a japonesa não tem estrutura para isso. Mas o que acontece? O governo japonês simplesmente não, vai lá, traz todo mundo para cá. Já começou trazendo os 700 japoneses que estavam lá em Wuhan. E aí, mano, velho, não tem outro jeito, né? O que você precisa saber sobre o coronavírus? O que é o coronavírus e quais são os sintomas? Para começar, ele parece que começa com febre, seguido de tosse seca. Aquela arranhadura na garganta, né? Após uma semana, leva à falta de ar e alguns pacientes necessitam de tratamento hospitalar. Notavelmente, a infecção raramente parece causar corrimento nasal ou espirros. O período de incubação entre a infecção e a manifestação dos sintomas dura até 14 dias, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ela já sabe tudo, né? Quão mortal é o vírus corona? Com base em dados de 44 mil pacientes com este vírus, a Organização Mundial da Saúde afirma que 81% desenvolve sintomas leves, 14% desenvolve sintomas graves, 5% ficam gravemente doentes.
A proporção de mortes pela doença, que foi chamada de Covid-19, parece baixa, entre 1 e 2%, mas os números não são confiáveis. Milhares ainda estão sendo tratados, mas podem morrer. Então, a taxa de mortalidade pode ser muito maior. Outra coisa que não se sabe ao certo é o número de casos leves que ainda não foram relatados. Portanto, a taxa de mortalidade também pode ser menor. Para colocar isso em contexto, cerca de 1 bilhão de pessoas pegam influenza a cada ano, com 299 mil a 650 mil mortes. A gravidade da gripe muda a cada ano. O coronavírus pode ser tratado ou curado? No momento, o tratamento depende do básico. Manter o corpo do paciente funcionando, inclusive suporte respiratório, até que o sistema imunológico possa combater o vírus. No entanto, o trabalho para desenvolver uma vacina está em andamento e espera-se que haja testes em humanos antes do final do ano. Antes do final do ano, estamos no começo do ano, gente. Os hospitais também estão testando medicamentos antivirais para verificar se tem algum impacto. Em vídeos postados em japonês e em inglês no dia 18 de fevereiro, o especialista em doenças infecciosas Kentaro Iwata descreveu as condições no Diamond Princess, ancorado no porto de Yokohama, como caótica. No dia 19 de fevereiro, pouco antes de permitir que centenas de passageiros começassem a desembarcar após o período de 14 dias de quarentena, o Ministério de Saúde do Japão, responsável pela quarentena do navio, discordou de algumas das observações do especialista. O médico declarou que embarcou no Diamond Princess no dia 18 de fevereiro e no mesmo dia desembarcou. Ele disse que ficou com receio de contrair o novo coronavírus, em meio às condições extremamente inapropriadas para a quarentena no Diamond Princess. No início do vídeo feito pelo médico, uma versão em japonês, que dura cerca de 14 minutos, Iwata explicou que suas palavras refletem suas opiniões pessoais e não tem nada a ver com o Hospital Universitário de Kobe, onde ele trabalha, bem como outras instituições das quais ele é membro. Iwata disse que lidou diretamente com o surto de ebola na África e a epidemia de síndrome respiratória aguda grave, o SARS, na China, e nenhum dos casos teve medo de se infectar, enquanto no Diamond Princess encontrou condições extremamente desfavoráveis. O médico relatou que uma regra básica nos esforços de quarentena é distinguir zonas verdes livres de doenças infecciosas e zonas vermelhas potencialmente contaminadas. Ele disse que não havia tais distinções no navio a bordo. E observou também que alguns membros da tripulação não usavam máscaras, enquanto outras com febre transitavam em áreas comuns para irem aos consultórios médicos do navio. Um alto funcionário do Ministério de Saúde discordou de algumas das observações de Iwata e defendeu a posição do governo. Com relação à ausência de demarcação de zonas no Diamond Princess, ele disse: ao contrário dos hospitais projetados para separar determinadas zonas de outras, é estruturalmente difícil fazer o mesmo em um navio. Tá, aqui acabou a reportagem, acabou a matéria. Mas como vocês podem ter notado, no Japão não é muito diferente da China, né? Eles tomam uma decisão meio que apressada e não adianta você querer bater contra eles. Se o governo falou então vai ser e ninguém vai falar nada contra, porque é um governo que se aproxima muito do sistema de eu fiz a cagada, mas eu vou sentar em cima para tentar esconder, mas não vou deixar ninguém ver. E é o que está acontecendo. Já falei. Tirou de Wuhan foi a primeira grande burrada. Segundo, trouxe para cá, mas não tem a capacidade humana, os recursos humanos para o tratamento. Chegou, largou lá. Acho que vai se resolver assim. Então quer tapar o sol com a peneira e não funciona assim. E aí que mora o perigo. Coronavírus, agora estou no portal MIE. Coronavírus, 704 casos confirmados no Japão. O número desde às 20 horas e 30 minutos da quarta-feira, dia 19, é baseado em relatório do Ministério de Saúde de municípios em todo o país. As autoridades japonesas confirmam 704 casos do novo coronavírus Covid-19 desde às 20 horas desta quarta-feira, dia 19, divulgou a rede de televisão NHK. O número é baseado em relatório do Ministério da Saúde,
e municípios em todo o país. 69 dos casos, em sua maioria, envolvem turistas chineses e aqueles que contraíram o vírus no Japão. 621 casos foram descobertos no navio cruzeiro Diamond Princess, atracado em Yokohama, Kanagawa. Inclui 79 novos casos confirmados nesta quarta-feira, ou seja, liberou para a galera sair e já apareceu mais 79 casos. Agora vocês veem o que vai dar isso daí. O número de casos confirmados entre aqueles que foram trazidos de Wuhan, o epicentro do coronavírus, de volta ao Japão, em voos fretados pelo governo, é de 14. Isso inclui um caso confirmado nessa quarta-feira, entre as 65 pessoas retiradas do 5º voo fretado. Aí tá aumentando, tá vendo? E esse é o maior medo, né, que a gente tem. Aliás, eu conversando com os japoneses, eles fingem que acreditam no governo para manter o coração batendo normal dentro do peito. Mas no fundo, eles também têm várias desconfianças de que os números não são bem esses. Por província, 4 casos foram detectados em Hokkaido. Já dobrou, né? Tinha 1, né? Subiu para 2 ontem e agora já estão em 4. 25 em Tóquio. Olha como subiu de Tóquio. 4 em Chiba também. De 1 foi para 4. 7 em Kanagawa, aqui no estado onde eu vivo. 7 em Aichi. 1 em Mie-ken. 2 em Okinawa, também aumentou. 2 em Kyoto. 1 em Osaka e 1 em Nara. E 12 em Wakayama. Lembra que o Wakayama estava com apenas 5 casos ontem? Já estamos com 12. E assim segue. Além disso, houve a confirmação de que 3 funcionários do governo e da quarentena foram infectados. O Ministério disse que 20 das pessoas diagnosticadas com o vírus no Japão, incluindo passageiros e tripulantes do Diamond Princess, tiveram alta do hospital após se recuperarem até a terça-feira, dia 18. Esforços globais para desenvolver vacinas e medicamentos no combate ao coronavírus. Espera-se que quarentenas rigorosas contenham a propagação do vírus. O tempo suficiente para os cientistas desenvolverem ferramentas para combatê-la, ou combatê-lo, o vírus, ou combatê-la, a doença. Pesquisadores e fabricantes de medicamento estão lutando para desenvolver vacinas e tratamentos para combater o novo vírus, Covid-19, que emergiu na China em dezembro passado e se espalhou para mais de 20 países, causando a morte de cerca de 2.000 pessoas. Não há tratamento comprovado para o vírus e especialistas dizem que poderia levar 1 ano ou mais para ter uma vacina pronta. A esperança é que quarentenas rigorosas na China e em outros lugares contenham a propagação do vírus, dando um tempo suficiente para que os cientistas desenvolvam ferramentas que possam combatê-lo. Vacinas. As vacinas funcionam ao treinar o sistema imune a reconhecer e combater o vírus e germes específicos, oferecendo imunidade contra eles. A divulgação inicial da China de sequência genética do novo coronavírus permitiu a vários grupos de pesquisas e companhias terem um início rápido no desenvolvimento da vacina, sem precisar de amostras do vírus vivo. Também não sei não, porque se você não tem o vírus vivo, vai que a porra da China passou uma informação meia que equivocada. Aí como é que fica? Tantos milhões de genomas dentro do vírus e aí por descuido lá do chinês, 1 ou 2, 3 genomas não foram passados. E aí, como é que vai fazer uma vacina 100% eficaz? Outras coisas que estão acontecendo muito aqui no Japão é que estão cancelando eventos grandes. Por outro lado, eventos pequenos querem manter a pegada e dizer que vão manter os eventos, inclusive as Olimpíadas, né? Vão manter as Olimpíadas nas suas datas já pré-determinadas. Como vocês podem ver, o coronavírus está aumentando aí em todo o país. O governo não para de se reunir para tentar descobrir uma forma de conter o vírus e achar uma vacina, criar uma vacina aí que possa combater definitivamente o vírus. Por enquanto eles estão aí falando sobre as pessoas que foram contaminadas e a forma com que foram contaminadas, para através disso alertar as pessoas sobre o que devem e o que não devem fazer. Aqui estão falando sobre
as pessoas que foram infectadas no hospital e como elas passaram essa enfermidade para o enfermeiro e para o médico lá em Wakayama, que terminou contaminando os seus familiares também. E agora, em primeiro plano, vai mostrar aí a prefeitura de Aichi, onde um casal de 80 anos também foi contaminado e também continua propagando essa doença para outras pessoas de suas famílias. Vemos também agora, né, aí a forma do coronavírus que foi passada pela China, né, outras pessoas não tiveram acesso ao vírus vivo, e aqui o ministro Kato falando que as pessoas devem se prevenir e tomar cuidado com os sintomas que aparecem. Se você tiver febre de 37,5 graus acima, num período de mais de 4 dias, sentir tosse, uma tosse seca e sentir falta de ar, procurar urgentemente um hospital ou ligar para um departamento de orientação que o governo disponibiliza em todo o país. Aqui estamos com as imagens do Diamond Príncipe, onde o governo, junto com auxiliado pelo exército, está indo lá para fazer os últimos testes nas pessoas que estão em quarentena para ver quem vão ser liberados ou não. Os americanos estão sendo liberados já desde terça-feira, num pedido do governo americano, e o governo americano alega que de 400 pessoas que estão, 400 americanos que estão dentro do navio, mais de 300 preferiram voltar ao seu país. E dentro dessas pessoas, 14 estão com o vírus, estão com os sintomas e vão ser transportadas num ambiente separado. A forma que as pessoas vão descer, vão passar por esse caminho, onde os médicos estão esperando, vai ser feita uma desinfectação dos pacientes e esse ambiente também é desinfectado. Existe um setor dentro do espaço, do perímetro do navio, que está sendo preparado para fazer novos testes nos pacientes e prepararam para levá-los aos Estados Unidos. Aqui está o avião que vai levá-los aos Estados Unidos. Dentro deste espaço pode-se notar uma caixa, um quarto pré-moldado, feito separado, onde se percebe que as 14 pessoas infectadas provavelmente vão ser transportadas aí dentro para não contagiar as demais pessoas no voo. Aqui as pessoas dizem que estão apreensivas, mas estão felizes por poder voltar ao seu país. As tensões continuam depois que um médico japonês alegou que a situação dentro do navio é caótica e que não é a forma adequada de se preparar para fazer uma quarentena. Não é um estado oficial que deveria ter sido preparado, um ambiente especial que deveria ter sido preparado para uma quarentena. E o Japão continua com o aumento de pessoas infectadas. Aqui apresentamos o call center em Tóquio, que desde o dia 29 do mês passado não para de receber telefonemas. São aproximadamente 400 casos a mais que são efetuados todos os dias. Aqui temos um estabelecimento comercial muito famoso em Tóquio, que está sempre lotado, onde as pessoas vão beber e fazer o happy hour depois do trabalho. E os clientes estão se afastando do ambiente. Aqui, as ruas de Ginza, em Tóquio, que são fechadas no final de semana para que as pessoas possam passear e fazer compras sem ser incomodados pelos carros. Também mostra aí outros pontos turísticos que deveriam estar completamente lotados de pessoas e estão vazios. Aqui o terminal internacional do aeroporto de Haneda, em Kawasaki, também vazio. E aqui apresenta-se um estabelecimento que diz que está fechado temporariamente devido ao coronavírus e espera a compreensão das pessoas que estão procurando o estabelecimento. Por isso estão parando com os trabalhos e pedem a colaboração dos seus clientes. Para vocês verem que o pânico
ele é alastrado e algumas pessoas agem por conta própria e outras por orientação do governo. O governo japonês está dizendo que as pessoas que sentirem febre, tosse ou qualquer coisa devem ficar em casa. Aqui, a Maratona de Tóquio, que, com mais de 35 mil participantes inscritos, vai acontecer, porém somente com 200 pessoas. Somente a elite da Maratona Internacional vai participar. O príncipe herdeiro, né, que agora é o atual imperador japonês, cancelou a festa de aniversário dele, que seria no dia 23. Aqui um grupo japonês, musical, que está com excursão para a China, para fazer shows na China, em abril, também acaba de anunciar que cancelou os eventos que estavam programados para a China, e aqui eles se despedem e pedem desculpas ao povo chinês. Japão elabora diretrizes para fechamento de instituições escolares e de cuidados em meio ao surto do coronavírus. O governo japonês compilou as diretrizes para o fechamento de escolas, creches e casas de acolhimento, caso o surto do coronavírus piore. Os ministros de Educação e de Saúde notificaram os governos provinciais na terça-feira sobre as diretrizes que têm o objetivo de prevenir uma disseminação ainda maior do vírus. As medidas se referem às escolas, lares de idosos ou asilos, casas de acompanhamento, de acolhimento para deficientes e outras instituições em todo o país. O Ministério da Educação diz que diretores de escolas públicas e particulares serão instados a barrar estudantes de comparecer às aulas caso tenham sido confirmados com o vírus, e que a suspensão deve continuar até que os alunos estejam completamente recuperados. As diretrizes também aconselham os governos provinciais a ordenar o fechamento total ou parcial de escolas, caso seja necessário. O ministro da Saúde diz que creches e casas de acolhimento vão instruir seus funcionários e visitantes a se manter afastados, caso estejam infectados pelo coronavírus. E informa que os governos provinciais também podem ordenar que tais instituições suspendam seus serviços, caso necessário. Aqui temos um mapa com atualização dos dados do coronavírus. Atualmente estão confirmados 75.725 casos. Bom, também não passou da casa dos 2.000 que estava, né, nos últimos 2 dias aí, cada 24 horas 2.000 casos. Aqui também embaixo menos de 2.000. Porém, o total detalhado diz que chega a 2.128 casos. E pessoas que já tinham sido infectadas e foram recuperadas ou foram curadas, chega a 16.415 pessoas. Foram contaminadas com o vírus e foram curadas. Então, é um número que, né, assusta, alivia, não sei. Aqui vocês podem ver o gráfico aqui no cantinho aqui, ó. Esse amarelo aqui é lá na China, como é que ele está subindo lá na China, né? E as bolinhas vermelhas aqui é a China. Se você passar aqui para cá, você vai ver que os outros países também têm aí, ó, seus surtos enormes. Então, bom, gente, o vídeo já está ficando comprido de novo. E eu vou passar mais algumas informações para vocês agora, acompanhado por vídeo, e espero que nos vemos amanhã com novas informações. Para vocês verem como é que está o desespero da galera, passageiro do metrô do Japão aperta botão de emergência após ver homem tossindo sem usar a máscara. Pois é. Isso aconteceu lá em Fukuoka. Um passageiro do metrô de Fukuoka, capital da província com o mesmo nome, apertou o botão de emergência depois de ver um homem tossindo no mesmo vagão sem usar máscara, informou o jornal Asahi nesta quinta-feira, dia 20. A prefeitura de Fukuoka, que administra o metrô da cidade, informou que houve atrasos em alguns minutos em alguns trens da linha Nakakuma, entre Teiji Minami e Hashimoto. O passageiro apertou o botão de emergência por volta das 20 horas da terça-feira, dia 18, fazendo com que o metrô parasse repentinamente
muito próximo da estação. Segundo um porta-voz da prefeitura, já houve casos de botões de emergência serem apertados por causa de briga entre passageiros, mas pela primeira vez alguém fez o metrô parar por causa de um homem tossindo sem máscara. Um funcionário da estação onde o metrô parou chamou os 2 passageiros, o que apertou o botão e o que estava tossindo, para conversar. Eles se entenderam e voltaram para o vagão, segundo o jornal Nishi Nippon. O primeiro caso de coronavírus na cidade de Fukuoka foi registrado nesta quinta-feira, e antes disso, os moradores já estavam preocupadíssimos com o risco de propagação da doença na região. É bom lembrar que no Japão, cada região tem uma cultura específica e um pouco diferente das demais. O povo de Tóquio e a grande Osaka tem uma mente mais aberta, que convivem com mais estrangeiros, então, e são mais fechados. Quanto mais você vai lá para o lado de pro lado de Fukuoka, o pessoal é mais assustado, é como se fosse mais interiorzão, apesar das cidades serem muito grandes. E confirmando novamente aqui que os casos do coronavírus no Japão chegam a 706 pessoas após novos contágios em Haiti. Eu vou dar essa última matéria aqui para vocês e vou encerrar. O número de casos do coronavírus no Japão subiu para 706 pessoas na quarta-feira, dia 20, após Tóquio, Haiti e Fukuoka terem registrado 5 novos casos, confirmou a emissora estatal japonesa NHK. Em Tóquio, a esposa de um homem infectado testou positivo e um outro casal também foi diagnosticado com o vírus, apesar de não ter histórico de viagem recente ao exterior ou ter contato com pessoas infectadas. Claro, o vírus está sendo transmitido pelo ar. Ué, agora vai. O número de pacientes em Tóquio subiu para 25 e 3 deles estão internados em estado grave. A província de Haiti teve o 6º caso de doença relacionado a um casal de Nagoya que viajou para o Havaí e testou positivo depois de ter voltado ao Japão, mas não se sabe como, quando e onde o contágio ocorreu. O novo caso envolve uma mulher na faixa etária de 50 a 60 anos que pode ter tido contato com o casal, segundo a NHK. 8 infecções por coronavírus já foram registradas na província de Haiti desde o início do surto em Wuhan, na China. O primeiro caso na região de Kyushu fica lá em Fukuoka, foi notificado nesta quinta-feira, dia 20. Um morador da cidade de Fukuoka, na faixa etária também de 60 a 70 anos, testou positivo e está internado com sintomas de pneumonia. Ainda não se sabe como ocorreu o contágio. Bom, o número de coronavírus no Japão hoje, dia 20 de fevereiro, às 11 horas da manhã, são de 621 pessoas infectadas lá no Diamond Príncipe. 3 funcionários do governo, subiu para 3, tinha 1. 14 infectados dos 700 japoneses que voltaram da China, ou seja, subiu 1. 25 infectados em Tóquio, incluindo 6 taxistas, um médico e o filho dele e uma enfermeira, relacionados àquela festa que teve dos taxistas. 4 infectados em Hokkaido, em casos isolados. Ninguém sabe como ocorreu o contágio. 4 infectados em Chiba. Começou com aquele rapaz de 23 anos ou 26 anos e agora já temos 4. 6 infectados em Kanagawa. Inclui uma enfermeira e 2 pacientes relacionados ao hospital Sagamihara Chuo, que acabou de abrir as portas para receber os doentes. 1 infectado em Mie, 2 taxistas, um homem e uma mulher infectados em Okinawa, se estiverem trabalhando ainda. 2 infectados em Kyoto. A diferença é que Okinawa tem um clima tropical, parecido com o do Brasil, que favorece talvez um pouco aí a não proliferação muito rápida. Porém, em Hokkaido é inverno, é o lugar mais frio do país. Então, vamos esperar para ver. Eu estava aqui em Okinawa, então 2 infectados em Kyoto, 1 em Osaka, 1 em Nara, também motorista de ônibus, e um caso recente que foi registrado essa semana em Fukuoka. 12 infectados em Wakayama,
10 deles estão relacionados ao médico e à esposa e o filho dos médicos e 3 pacientes e 3 familiares dos pacientes que estavam envolvidos naquele caso do médico que atendeu as pessoas e também se contaminou. E uma morte em Kanagawa, continua tendo uma morte e mais as 2 mortes que tivemos agora das pessoas, dos 2 japoneses que desceram do Diamond Princess. Enfim, esse site aqui está dando 84 contaminados no Japão, uma morte e 18 pessoas que já se curaram do vírus. Então fiquem com Deus, fui e até o próximo vídeo. Tchau!